Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos começar as discussões aqui sobre Crônica da Casa Assassinada, que é um romance publicado originalmente em 1959 pelo Lúcio Cardoso. Na verdade, é consenso dizer que essa é a grande obra da carreira literária do Lúcio Cardoso, e não sou eu quem vou discutir ou tentar discordar dessa colocação, muito pelo contrário. Se você não viu o primeiro vídeo desse projeto de leitura conjunta, no qual eu falo um pouquinho sobre como vai funcionar esse calendário de leituras, etc e tal, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Mas já fica aqui dito que hoje eu vou falar um pouquinho das coisas que acontecem entre o capítulo 1 e o capítulo 14 aqui de Crônica da Casa Assassinada. Isso significa que se você é uma pessoa que não gosta de receber spoilers e não está aí, não leu ainda até o capítulo 14, talvez seja o caso de você voltar a esse vídeo depois de ter feito essa leitura previamente, certo? Outra coisa que já é muito importante dizer logo no início desse vídeo é que, pelo volume de anotações que eu fui fazendo ao longo da minha leitura, já posso adiantar, já posso prever que esse será um vídeo bem longo. Então, se preparem, né? Você assiste esse vídeo, sei lá, ao longo da semana, você vai assistindo 15 minutos por dia. Outra coisa, hoje está chovendo. E aí o que acontece? A iluminação aqui do meu quarto está diferente. Espero que isso não interfira muito na qualidade do vídeo. Mas como esse é o único horário que eu tenho para gravá-lo, então vai ser hoje mesmo, tá bom? Enfim, essa minha fala aqui, eu pretendo começá-la a partir da tentativa de localizar a Crônica da Casa Assassinada dentro do resto da obra do Lúcio Cardoso. E me parece que esse seja um movimento interessante, em se tratando desse romance aqui, porque ao longo desses últimos tempos eu tenho me dedicado bastante à leitura da obra do Lúcio Cardoso e também à pesquisa envolvendo a obra deste mesmo autor, ainda que seja uma pesquisa informal, mas ainda assim uma pesquisa. E aí o que acontece? O que eu fui percebendo, e vocês aí que são especialistas no Lúcio Cardoso podem discordar de mim, mas enfim, o que eu fui percebendo é que me parece que o Lúcio Cardoso, desde lá do primeiro livro dele, que é o Maleita, de 1934, ele tentava criar um único projeto literário, quase como se todos os livros dele se passassem em um mesmo universo, digamos assim. Com isso, várias coisas vão se repetindo de um livro para o outro, e eu não acho que essas repetições sejam um mero acaso. Na verdade, acredito eu que o conjunto dessas repetições acaba ensejando a construção argumentativa aqui de Crônica da Casa Assassinada. E isso não significa que toda a obra pregressa do Lúcio Cardoso tenha sido uma preparação para aquilo que foi esse romance de 59, mas sim que este romance se adequa muito bem a uma série de pressupostos que já apareciam com muita recorrência na obra desse autor. Como eu disse, esse romance foi publicado pela primeira vez em 1959, mas os manuscritos dele foram entregues para publicação à editora ainda em 1956. E mais, o registro mais antigo sobre este romance aqui data de outubro de 1951, que é, enfim, o momento em que o Lúcio Cardoso escreveu o seguinte em seu diário. Assim, isso que eu vou ler está na página 35 desse volume 2 de todos os diários do Lúcio Cardoso, que foi publicado recentemente pela Companhia das Letras. Enfim, essa entrada que eu vou ler está no dia 29 de outubro de 1951 e diz o seguinte: desci hoje de Valença de ônibus e, como estivesse me sentindo pessimamente, desci em Barra do Piraí. Sou informado aqui que o primeiro trem que passa para o Rio está marcado para as 4h30 da tarde. É este o motivo por que vagueio num dia de chuva peneirada e triste, na mais triste e desalentada das cidades do mundo. Impossível imaginar gente mais feia e que transmita com mais intensidade a atmosfera humilde e pobre que me cerca. Tudo tem um ar de fuligem e respira ao transitório. Caminho antes de comprar este caderno, e sonho que seria numa cidade assim, num dia em tudo idêntico a este, que regressaria ao seu pequeno burgo
o personagem sem nome de Crônica da Cidade Assassinada. Então veja que nesse primeiro momento aqui, nessa entrada do diário, que data então de outubro de 51, o romance é citado, mas com outro título, ao invés de Crônica da Casa Assassinada, Crônica da Cidade Assassinada, até por conta de todo esse clima que o autor bem descreve aqui nesse trecho que eu acabei de ler para vocês. Além disso, como eu já venho dizendo há algum tempo, em vários outros vídeos que eu fiz sobre a obra deste autor, Crônica da Casa Assassinada se insere em um projeto maior que, de uma maneira ou de outra, já estava em construção desde Maleita, que é então o romance de estreia do autor, publicado lá em 1934. Isso porque, já nesse primeiro romance, o narrador menciona uma família muito rica que fundou uma cidade no interior de Minas Gerais, e o nome dessa família é justamente Menezes. E aí eu gostaria de ler aqui um trechinho do romance que está na página 12 dessa minha edição aqui. Eu já fiz vídeos sobre Maleita, o link para ele vai estar em uma playlist que eu vou deixar linkada na descrição desse vídeo que você está vendo agora. Então, se você não assistiu aqueles meus vídeos anteriores da obra do autor, eu sugiro que você assista. Assim, tem um material um pouco vasto, são acho que uns 5 ou 6 vídeos, mas eu acho que vale a pena dar uma revisada nesse material por conta dessas conexões que eu vou estabelecer aqui com Crônica da Casa Assassinada. Mas enfim, na página 12 aqui de Maleita está dito o seguinte: rumávamos para um lugarejo desconhecido naquela época. Era verdade que alguém dava notícias de Pirapora. Os aventureiros e os comboieiros perdidos falavam nas cafuas e na Maleita que devastava. Porém, os Menezes, comerciantes em grosso da cidade de Curvelo, escutaram coisas melhores. Alguém de tato profundo e vistas largas notou a extraordinária possibilidade de um porto comercial no lugarejo que margeava o Rio São Francisco. Eu chegava então a Curvelo, ardendo para penetrar o sertão. Mandaram-me chamar e propuseram-me um contrato. Representaria em Pirapora, com todas as regalias, a Companhia Cedro e Cachoeira de Fiação e Tecidos. Teria a obrigação de organizar o comércio e incentivar a vida no povoado nascente. Então veja que isso é logo assim, nas primeiras páginas do romance, o narrador já diz isso. E esse, como eu disse várias vezes no meu vídeo aqui sobre Maleita, esse é um romance que fala justamente desse processo, desse projeto de modernização do interior de Minas Gerais, né? E o narrador aqui será, então, esse arauto da modernidade, digamos assim. E quem manda, ou quem sugere que esse narrador vá até essa região de Pirapora, é justamente uma família muito rica de comerciantes chamada Menezes. Ainda que os Menezes aqui sejam com Z e os Menezes aqui do Crônica da Casa Assassinada sejam Menezes com S, digamos. Além disso, no capítulo 3 aqui ainda de Maleita, o narrador comenta que se corresponde com um desses Menezes aqui de Curvelo. Evidentemente que pode não ser a mesma família, mas é uma coincidência muito interessante, né, entre esses nomes que aparecem nesses dois romances, assim como também é curioso perceber que a mesma cidadezinha de Vila Velha, onde se passam as ações aqui de Crônica da Casa Assassinada, também já havia aparecido antes aqui em Dias Perdidos, que é um romance com tons bastante autobiográficos que o Lúcio Cardoso publica em 1943. Não tem vídeo para ele ainda no canal, mas haverá em algum momento do futuro. E além disso, além de já ter aparecido aqui em Dias Perdidos, Vila Velha voltaria a aparecer depois da publicação aqui de Crônica da Casa Assassinada, neste romance chamado O Viajante, que foi publicado póstumamente em 1973, com a organização do Octávio de Faria, que era um grande amigo do Lúcio Cardoso. E, aliás, é importante ainda mencionar que a obra do Lúcio Cardoso é composta por várias trilogias. E com Crônica da Casa Assassinada não seria diferente, uma vez que a ideia era que ele fosse o primeiro volume de uma trilogia que não chegou a ser terminada. E aí, O Viajante seria o segundo livro
dessa trilogia, mas aí ele só foi publicado póstumamente, enfim, a partir de algumas anotações mais bem acabadas que o autor havia deixado. E o terceiro volume, que tem apenas algumas anotações, e por isso ele não foi publicado nunca, se chamaria Requiem, né? Então é muito interessante pensar que, de certa maneira, o destino desses personagens aqui de Crônica da Casa Assassinada se desaguaria, digamos, em outras narrativas do autor. Felizmente nós temos aqui ainda o Viajante, mas é uma pena que Requiem não chegou a ser elaborado de maneira um pouco mais completa para que nós o tenhamos, né? Vamos torcer agora para que a Companhia das Letras publique também esse O Viajante agora na sequência dessas... Quer dizer, vamos torcer para que a Companhia das Letras publique toda a obra do Lúcio Cardoso nessa sequência de publicações que vem acontecendo. Ainda pensando nesses pontos de contato com outras obras, o narrador da novela intitulada O Anfiteatro, que é uma novela de 1946 e que eu tenho nessa minha edição aqui, chamada Três Histórias da Cidade, na qual constam ainda Inácio e O Enfeitiçado, mas enfim, o narrador dessa novela de 46, que é O Anfiteatro, afirma em dado momento que era membro de uma família mineira decadente, que era chamada de a família Menezes Silva. Então veja que aqui nós temos também esse nome Menezes associado a uma família decadente, né? Além disso, a mansão dos Menezes que aparece aqui em Crônica da Casa Assassinada é muito parecida com a fazenda Desterro, que havia aparecido anos antes, em 1940, em uma novela intitulada Céu Escuro, que hoje em dia é publicada aqui neste livro chamado Contos da Ilha e do Continente, sobre o qual também tem vídeo aqui no canal e ele vai estar naquela mesma playlist lá embaixo. E essa novela, Céu Escuro, por sua vez, era a primeira versão da segunda novela da chamada Trilogia da Luta contra a Morte, que havia sido iniciada em 1936, com a publicação aqui de A Luz no Subsolo, para o qual também tem vídeo no canal, né? Então, esse daqui foi o volume 1. O volume 2 seria uma novela intitulada Apocalipse, mas que acabou aparecendo sob o título de Céu Escuro. Pensando nisso, tanto lá em Céu Escuro quanto aqui em Crônica da Casa Assassinada, nós temos narrativas nas quais existe um clima de desconfiança geral. Começou a chover forte agora, espero que isso não abafe aí a minha voz. Mas enfim, em ambos os textos nós temos todo esse clima de desconfiança geral entre os personagens, esse clima penumbroso, esse clima de ameaça, por vezes até injustificada. Além disso, em ambos os textos, as ações se passam em cidades do interior. Lá em Céu Escuro, tudo se passava em São João das Almas. E aqui em Crônica da Casa Assassinada, os eventos se passam em Vila Velha, como eu já disse. E além disso, ambas as narrativas acompanham uma série de tensões e disputas familiares que acontecem em casarões decadentes. E essas disputas ficam ainda mais acirradas depois da chegada de personagens externas à família, né? Então, por exemplo, no caso aqui de Crônica da Casa Assassinada, nós temos a Nina, que é essa mulher jovem que vem do Rio de Janeiro para essa província de Minas Gerais, né? E aí ela não consegue se adaptar àquela vida em uma cidade do interior. E no caso aqui de Céu Escuro, a personagem que ocupa esse lugar do estranhamento é uma personagem chamada Bárbara, que é amante de um dos irmãos aqui dessa fazenda chamada Desterro. E durante ambas as narrativas, fica-se sempre com a impressão de que a memória e o ressentimento vão corroendo, vão carcomendo as relações familiares que se estabelecem entre os personagens. E aí, finalmente, pensando nesse primeiro bloco do vídeo, os personagens aqui de Crônica da Casa Assassinada são muito parecidos com personagens de textos anteriores do autor. Então, por exemplo, toda a construção da Ana aqui em Crônica, como essa mulher
apagada, essa mulher reservada, faz lembrar muito da personagem Marta, que havia aparecido aqui em Salgueiro, que foi o segundo romance do autor, publicado lá em 1935, e para o qual também tem vídeo aqui no canal. Então, e assim como a Ana faz lembrar muito a Marta aqui de Salgueiro, a Nina, de Crônica da Casa Assassinada, representa a ruptura tal qual a Rita, que também havia aparecido aqui em Salgueiro, representava. E por sinal, tanto nesse romance de 35 quanto no romance de 59, a relação entre essas personagens femininas, né, Marta e Rita em Salgueiro, Ana e Nina em Crônica da Casa Assassinada, essa relação entre essas personagens femininas é pautada por uma dinâmica que é própria da temática do duplo. Ou seja, Rita e Marta são duplos uma da outra, assim como Nina e Ana também o são aqui em Crônica da Casa Assassinada. E o tema do duplo apareceu de um jeito muito interessante em um outro texto do Lúcio Cardoso, que é uma peça de teatro intitulada A Corda de Prata, que eu comentei em um dos meus vídeos aqui sobre o Teatro Reunido do autor com organização do Antônio Arnone Prado. Então, esses dois vídeos que eu fiz aqui sobre este livro estarão naquela mesma playlist, né? Então, e nessa peça aqui, esse tema do duplo aparece de um jeito mais direto, ao passo que nesses romances, esse tema ele aparece a partir de outros pressupostos, porque veja bem, aqui na peça, a protagonista, ela passa por uma cisão literal na própria identidade, na própria subjetividade, na medida em que nós percebemos que ela está enlouquecendo. Ao passo que aqui, em Crônica ou em Salgueiro, as personagens são figuras independentes entre si, né? Mas apesar dessa independência, existe uma relação de espelhamento, de complementariedade de umas em relação às outras, de modo que essa temática ela acaba surgindo de um jeito mais simbólico, né? Uma vez que essas personagens aqui dos romances se constroem como contrapontos umas das outras. Aqui, em A Corda de Prata, esse tema do duplo é mais literal mesmo por conta da presença aqui de uma personagem específica que faz um jogo interessante com a protagonista. E aí, ainda pensando na relação dos personagens entre esses dois romances, né, entre Crônica da Casa Assassinada e aqui Salgueiro, o Valdo, que aparece aqui na crônica, é um sujeito tão submisso quanto o João aqui de Salgueiro, assim como o Timóteo da crônica ocupa um lugar marginal, tal qual a personagem Teresa Homem, neste romance de 35, havia ocupado também. E aí, como eu também já falei, nossa, eu tô falando várias coisas, né? Tô citando vários romances aqui, mas eu acho que é interessante pra gente ir vendo de onde que nasce aqui esse romance de 59. Mas enfim, no meu vídeo aqui sobre A Luz no Subsolo, eu comentei que me parece que esse terceiro romance já traz de modo embrionário vários elementos que depois voltariam amadurecidos em Crônica da Casa Assassinada. E um bom exemplo disso é o modo como os personagens Pedro, aqui da Luz no Subsolo, e Demétrio, aqui da Crônica da Casa Assassinada, são construídos. O Pedro, ele é tão sombrio e tão malvado que em alguns momentos ele chega a ser quase que uma caricatura, ao passo que o Demétrio, de Crônica da Casa Assassinada, ele consegue ser ameaçador de um jeito muito mais natural, de um jeito muito mais sutil e, portanto, muito mais efetivo. Na verdade, o Demétrio é tão imponente quanto a própria chácara em que se passam as ações do romance. E aí, já que eu estou falando do Demétrio, é importante dizer o seguinte: tanto ele quanto a casa aqui deste romance de 59, mas também pensando no Pedro, nesse romance de 36, todos esses três elementos representam, cada um a seu modo, o declínio, a falência, a decadência da aristocracia
e do patriarcalismo. E aí, sobre toda essa construção do Demétrio, existem alguns trechos aqui do romance que eu gostaria muito de destacar dessa minha primeira leitura. Então, por exemplo, na página 44 dessa minha edição está dito o seguinte: isso quem está falando é a Nina fazendo referência ao Demétrio. Era preciso ter visto aquele olhar dissimulado me acompanhando ao longo do corredor e devorando-me os gestos e descerrando as portas por trás das quais me abrigava. Era preciso ter sentido o contato esfomeado de suas mãos nas poucas vezes em que ousou me tocar, revelando o que de mórbido havia por trás de sua máscara de Menezes. E aí um pouquinho mais abaixo ela continua. Sem tê-lo visto ainda, adivinhava sua presença por trás de mim e o galope de seu coração. Nem sequer me voltei, juro, mas no decorrer da noite, como se tivesse poder para varar as paredes, senti durante todo o tempo suas pupilas que me acompanhavam. E eram as pupilas de um louco, de um homem com sede e com fome, sem coragem para tocar no alimento que se achava diante dele. É inútil descrever-lhe que espécie de demônio você tem em casa. Aqui, como eu disse, a Nina fazendo referência ao Demétrio em uma carta que ela escreve para o Valdo. E aí, veja bem, toda essa coisa de que os olhos desse sujeito, eles varam as paredes, ele consegue, é quase como se ele estivesse observando as pessoas o tempo todo. Isso acontece com o Pedro aqui, de A Luz no Subsolo também. Inclusive, uma personagem que vai embora da casa exatamente porque ela fica com medo. Tamanho o caráter opressivo da presença do Pedro aqui na residência em que se passam as ações desse romance. Mas enfim, outro trecho que eu gostaria de ler para vocês aqui, ainda pensando no Demétrio, é um trecho que está entre as páginas 66 e 67, e nele lê-se o seguinte: a chácara, aos seus olhos, representavam a tradição e a dignidade dos costumes mineiros. Segundo ele, ou seja, segundo Demétrio, os únicos realmente autênticos existentes no Brasil. Podem falar de mim, costumava dizer, mas não ataquem esta casa. Vem ela do Império e representa várias gerações de Menezes que aqui viveram com altaneria e dignidade. Então veja, aqui nesse trecho a gente percebe muito bem essa ligação do Demétrio, tanto com a casa quanto com as tradições ligadas a essa aristocracia em decadência. E aí, por fim, eu gostaria de ler também a página 68, na qual se lê o seguinte: isso daqui é um momento em que o Demétrio, ele acertadamente faz a seguinte descrição sobre a família Menezes. Você sabe muito bem o que representamos. Uma família arruinada do sul de Minas, que não tem mais gado em seus pastos, que vive de alugar esses pastos quando eles não estão secos, e não produz nada, absolutamente nada, para substituir rendas que se esgotaram há muito. Nossa única oportunidade é esperarmos desaparecer quietamente sob esse teto, a menos que uma alma generosa venha em nosso auxílio. E aí, essa última descrição feita pelo Demétrio sobre a família Menezes é, de certa maneira, confirmada algumas páginas depois, na página 71 está esse trecho que eu vou ler agora, em um momento em que a Nina diz o seguinte, também se referindo à família Menezes: essas velhas famílias sempre guardam um ranço no fundo delas. Creio que não suportam o que eu represento. Uma vida nova, uma paisagem diferente. E aí, veja, por sinal, a ideia de decadência é um dos pontos centrais, tanto aqui de Crônica da Casa Assassinada, quanto aqui de A Luz no Subsolo. Mas veja, não é uma decadência apenas econômica e social essa que nós acompanhamos nessas duas narrativas. Essas decadências também se dão a partir de termos ligados à moral e também a uma decadência espiritual, na medida em que o autor enfoca mais o conflito interno decorrente dessa decadência do que questões externas, que quando aparecem em ambas as narrativas, se ligam à degradação física do espaço e do corpo de alguns dos personagens desses romances. E aí, pensando nessa degradação de uma classe fortemente ligada a um passado
escravocrata, me parece interessante citar aqui um trecho do diário do Lúcio Cardoso. Esse trecho que eu vou ler agora está aqui no volume 1 dessa nova edição dos Diários do Autor, publicada recentemente pela Companhia das Letras. Isso que eu vou ler está na página 331 dessa minha edição, e trata-se da entrada datada do dia 16 de agosto de 1950. O mistério da fazenda de Penedo me obseda. Que vida houve lá? Que ecos de civilização sacudiram seus muros? Que nomes de poder e de fartura viveram aqui a sua legenda? A proprietária da casa onde me acho, e cujo marido morreu há 4 anos numa cheia do córrego, avisa-me que a fazenda é mal assombrada. E não me resta nenhuma dúvida. Tão grande casarão, abandonado ao silêncio e à devastação, só pode constituir um pesadelo. Em torno dele, a vida foge espavorida. Só os espinheiros e as urtigas crescem com sombria ferocidade, enquanto os camaleões, as cobras e os escorpiões se aninham sob as pedras esverdeadas pelo musgo. No entanto, não estaria aqui, como um aviso a ser decifrado, a história desse espírito que tantas vezes eu procurei encontrar, uma manifestação pessoal autêntica da nossa maneira de ser? À medida que o Brasil se afasta para o interior, sua alma se torna mais forte e mais positiva. Foi em Minas Gerais, nos becos e vielas de suas cidades mortas, que vi se erguer mais alto e mais cheio de grandeza o espírito da nossa gente. Todo esse passado é como o estrume que alimenta o porvir. A terra estuda o poder desses fermentos e a alma, tanto tempo oculta, irradia uma fosforescência miraculosa e nova. Não há dúvida, neste casarão brasileiro há um tom de grandeza indescritível. Quem quer que tenha vivido aqui, encarna hoje essas raízes sem as quais é impossível criar um sedimento de povo ou de nação. A legenda que o acompanha e que faz a gente ingênuo aguardar distância dele ou traçar o sinal da cruz à sua simples lembrança é o prestígio que o mantém de pé e que o transforma num monumento vivo. O caráter de uma possível raça se estrutura ao longo de suas colunas semiderrocadas, e o que se vê de suas velhas janelas é a paisagem conquistada da terra que se exprime por meio dessa voz que desafia o tempo. O interessante nesse longo trecho que eu acabei de ler aqui para vocês é o modo como o autor interpreta a construção como uma alegoria de um passado associado a um determinado projeto civilizatório que foi superado graças à modernização. E segundo Walter Benjamin, em um texto muito interessante intitulado A Origem do Drama Barroco Alemão, durante o período do Barroco, a história surge como ruína na representação dos palcos, na medida em que a história estaria ligada àquilo que o autor, aquilo que o Walter Benjamin chamou de inevitável declínio. A ideia proposta por ele é a seguinte: com a modernização, tudo aquilo que se liga à transcendência entra em declínio. E a alegoria representa justamente esses destroços de uma transcendência que não existe mais e que é a transcendência da própria história. Por isso mesmo, segundo o Walter Benjamin, a alegoria está diretamente relacionada ao fragmento, pensando tanto nas imagens fragmentárias que constroem o sentido da alegoria, quanto na fragmentação e na linguagem alegórica em si, mesmo porque essa representação alegórica de um mundo destituído de transcendência é atravessada pela violência graças à junção de elementos aparentemente desconexos, ou seja, a alegoria é por si só esse movimento de juntar as peças de um mundo destruído, e a destruição é fruto direto de um processo de violência. E na Crônica da Casa Assassinada, toda essa noção de alegoria, de fragmento, etc., se manifesta na composição estrutural dessa narrativa, pensando nos diferentes gêneros de escritas do eu que aparecem aqui, como, por exemplo,
a confissão, o diário, o depoimento e, sobretudo, a memória. Além disso, e a partir desse ponto do vídeo, eu começo a me aproximar cada vez mais aqui deste romance de 59, existe na narrativa aqui de Crônica da Casa Assassinada um forte componente gótico que também já esteve presente aqui em A Luz no Subsolo. Então, em ambos os romances, nós temos uma atmosfera penumbrosa, um clima de desconfiança que se estabelece entre os personagens, a descrição de um espaço que é, na mesma medida, opressivo e decadente, e, sobretudo, em ambas as narrativas, nós temos o tema de um passado que continua assombrando o presente. E no romance de 59 aqui, essa ideia se dá em termos do retorno do recalcado. Então, durante o processo de modernização, algumas estruturas arcaicas foram preservadas de maneira latente. E aqui, nesse romance de 59, essas estruturas arcaicas acabam vindo à tona quando nós pensamos em toda a dinâmica de violência, de aprisionamento e de opressão que conduz a vida desses personagens. E aí essa discussão sobre como a modernização, por vezes, depende da manutenção e da preservação de estruturas arcaicas, essa discussão já havia aparecido antes no primeiro romance do Lúcio Cardoso, como eu falei bastante no meu vídeo aqui sobre Maleita. Então, novamente, se você não viu aquele vídeo, me parece que é uma boa ideia você dar uma olhada nele. E aí, pensando ainda nesse gótico, nesse tom gótico que aparece aqui em Crônica da Casa Assassinada, todo esse clima de ruína, todo esse clima de degradação inevitável faz lembrar também de textos como A Queda da Casa de Usher, de 1839, O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847, ou ainda O Som e a Fúria, de 1929, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o link para aquele meu vídeo na descrição. Sendo que nesse romance de 29, né, escrito lá pelo William Faulkner, tanto nele quanto aqui neste romance de 59 do Lúcio, nós temos narrativas fragmentadas, narrativas não lineares e nas quais nós temos personagens que são construídas a partir de vários pontos de vista, por vezes até conflitantes. Então, por exemplo, dependendo de quem está narrando aqui a Crônica da Casa Assassinada, a Nina pode parecer culpada ou inocente em relação aos eventos narrados, o que torna essa uma personagem desde o início. E aí eu já falei bastante sobre como a estética gótica aparece na obra do Lúcio Cardoso em um dos vídeos que eu fiz aqui sobre o Teatro Reunido do autor. Então, se você se interessou por essa temática na obra aqui do Lúcio, talvez seja uma boa ideia você dar uma assistida no meu vídeo aqui sobre este outro livro deste mesmo autor. Mas enfim, no fim das contas, pensando nesse aspecto mais social do romance, na medida em que, como eu já adiantei, aqui nós temos alegoricamente uma discussão sobre a volta de estruturas arcaicas que sobreviveram à modernização, né? Pensando então nesse aspecto mais social deste livro, nós estamos falando de um projeto de sociedade que se estrutura a partir da permanência do arcaico, quase como se a casa assassinada aqui representasse o Brasil, ou pelo menos uma parcela bastante conservadora do Brasil. Portanto, a decadência da casa e da família Menezes nos dá notícia também do enfraquecimento de uma visão de mundo aristocrática, escravocrata, autoritária e, sobretudo, patriarcal. E isso se liga à história de Minas Gerais de um modo mais amplo, se nós formos considerar que aquele estado era o centro econômico do Brasil no século XVIII, mas aí passou por todo um processo de industrialização razoavelmente tardia, e aí essa industrialização tardia acabou preservando algumas estruturas do passado
que não necessariamente funcionam ou são úteis no presente. E aqui faz todo sentido a declaração dada pelo Lúcio Cardoso, e que é uma declaração bastante famosa, durante uma entrevista concedida ao jornalista Fausto Cunha. E aí eu gostaria de ler aqui essa declaração do autor, porque me parece interessante para essa leitura que eu estou estabelecendo aqui do romance de 59. Diz o autor então: meu movimento de luta, aquilo que viso destruir e incendiar pela visão de uma imagem apocalíptica e sem remissão, é Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que eu levanto, com a aprovação ou não de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. Que me entendam bem, contra a família mineira, contra a literatura mineira, contra a religião mineira, contra a concepção de vida mineira, contra a família mineira. Né? Então veja que, evidentemente, quando o autor está aqui se referindo a essa família mineira, ele está falando dessa família tradicional que perde lugar a partir da modernidade. E aí, se você pensa bem, vários textos de autores mineiros tratam exatamente disso. Se você pega, tem vários poemas do Carlos Drummond de Andrade, lá no Boitempo, lá no Claro Enigma, que tratam justamente desse declínio das grandes famílias e fazendas tradicionais de Minas Gerais, né? E aí, veja, com isso a gente percebe que aquela distinção entre o romance social e o romance psicológico, que geralmente a gente associa à literatura produzida na década de 1930, essa distinção entre esses dois tipos de romance só vale até a página 2 e, na verdade, tem propósitos meramente pedagógicos. Isso porque é possível fazer, sim, um comentário social a partir da sondagem psicológica, como acontece aqui em Crônica da Casa Assassinada, que retrata então esse declínio da aristocracia mineira decadente e orientada por valores ultrapassados, assim como também é possível explorar psicologicamente a mente de um personagem em um romance social, como acontece, por exemplo, lá em São Bernardo, do Graciliano Ramos, que foi publicado em 1934. Então veja que a escolha pela estética gótica por parte do Lúcio Cardoso acaba sendo ressignificada na medida em que, por exemplo, ao invés de um castelo, que era o cenário recorrente na literatura gótica do século XVIII, basta pensar que o primeiro marco da literatura gótica é o Castelo de Otranto, do Walpole, né? Enfim, já no título daquele livro se tem essa imagem do castelo, mas enfim, aqui, ao invés de um castelo aristocrático, o que nós temos é essa espécie de casa grande perdida nos confins de Minas Gerais. É significativo, então, pensar no duplo sentido da palavra casa aqui, do título desse romance de 49, já que, como bem disse o Lúcio Cardoso, quando da publicação aqui deste livro, a palavra casa se refere aqui tanto ao ambiente onde se passam as ações da narrativa, quanto à linhagem familiar dos Menezes, essa casa dos Menezes. E isso reforça que existe uma relação de quase equivalência entre os personagens e o espaço. Relação essa que também é um traço muito ligado à literatura gótica. Mesmo porque a casa aqui deste romance parece um verdadeiro presídio. Então, por exemplo, é uma casa que está sempre fechada, tanto por representar uma aristocracia que se fecha em si mesma e se retroalimenta, e aí nesse aspecto o tema da relação incestuosa ganha outros sentidos dentro do romance, quanto porque essa casa totalmente fechada acaba criando uma distância entre os que estão dentro e os que estão fora da casa. E aí eu não sei se essas janelas emperradas dificultam a entrada ou, na verdade, a saída dessas pessoas aqui. Por outro lado, a palavra crônica do título se liga àquele gênero anterior à historiografia e que se sustenta a partir principalmente do registro de relatos orais, que é o que nós temos aqui no fim das contas, com essa junção de textos por vezes contraditórios entre si e que tem em comum essa tentativa de criar e reinterpretar o passado.
E aí, a última coisa interessante, antes de falar da narrativa em si, porque, veja, eu já estou aqui há quase uma hora, pelo menos, enfim, segundo o tempo que eu estou cronometrando aqui, estou há quase uma hora aqui, e ainda nem cheguei no enredo em si, né? Mas a última coisa que eu gostaria de falar, antes de chegar na parte que mais interessa, é sobre a epígrafe do livro, né? Veja, essa epígrafe é retirada do Evangelho de João, né? Capítulo 11, versículos 39 e 40. E essa epígrafe diz respeito à glória de Deus que se manifesta a partir daquilo que é grotesco, no caso aqui, um cadáver que já cheira mal. Diz então a epígrafe: Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Então veja, essa imagem da morte, de um cadáver se decompondo e de algo grotesco a partir do qual se revela, se manifesta a glória de Deus, tudo isso já se confirma no primeiro capítulo do romance, que fala da morte da personagem Nina, que talvez seja o mais próximo de uma protagonista aqui nesse romance. E aliás, o fato de nós já sabermos da morte dela no primeiro capítulo instala uma dinâmica de memento mori ao longo de todo o resto da narrativa, na medida em que sempre, ou pelo menos isso aconteceu comigo, sempre que a Nina aparece em um determinado momento, a gente já sabe que no fim das contas ela vai morrer de um jeito trágico, né? De modo que o autor desloca aquilo que teoricamente seria o clímax da narrativa, pelo menos é o que eu acredito até agora dessa minha leitura, e ao invés de estar no clímax, essa informação sobre a morte de Nina aparece logo no início. E isso poderia ter sido um tiro no pé, mas até agora o enredo continua bastante interessante, justamente por nós já sabermos como tudo aquilo que está sendo contado vai acabar no fim das contas. Então, enquanto na narrativa gótica tradicional o presente era assombrado por um passado fantasmagórico, por uma história que assombrava e que se recusava a passar, nesse romance do Lúcio Cardoso, essa imagem do passado é assombrada por um dado do futuro, que é a informação de que a protagonista vai morrer depois de uma longa agonia. E isso vai se confirmando aos poucos nos momentos em que, por exemplo, a própria Nina cita em uma carta para o Valdo, que é o seu ex-marido, que ela está paralítica. E aí, como eu já adiantei, a narrativa aqui desse romance de 59 é composta de maneira fragmentada e isso acaba conferindo aos fatos narrados uma organização circular. Então, tudo gira em torno de alguns detalhes que se repetem, quase como se não houvesse maneira de fugir das coisas que estão sendo contadas. Daí é que vem essa impressão de que o fim é inevitável, porque tudo gravita em torno dos Menezes, mesmo a despeito da quantidade de narradores, de pontos de vistas e de registros que vão se acumulando conforme avança o romance. E aí, veja bem, talvez uma das maiores críticas que podem ser feitas aqui ao Crônica da Casa Assassinada é o fato de que, apesar desse excesso de narradores, o estilo de narração é sempre o mesmo. Então, não importa se quem está contando a história é um empregado ou um médico ou, sei lá, a dona da casa, o fato é que todo mundo fala do mesmo jeito, usa as mesmas expressões, tem o mesmo estilo de comportamento, enfim. E veja, essa crítica realmente é uma crítica válida. Na verdade, eu acho que de início, pelo menos, isso foi me incomodando muito, mas aí eu acho que esse tom que se mantém acaba, e eu percebi isso só na hora que eu fui assim revisando as minhas anotações para poder montar esse vídeo para vocês, e aí eu fui me dando conta de que esse mesmo tom que se mantém o tempo todo acaba reforçando
o caráter meio claustrofóbico dessa chácara dos Menezes e da narrativa em si. Então é como se tudo fosse um eco, ou como se todas essas vozes fossem, na verdade, uma mesma voz que vai se desagregando, o que para mim faz todo sentido pensando na proposta desse romance. Então veja, os fatos são sempre os mesmos, os estilos de narrativa são sempre os mesmos, então é como se a vida desses personagens estivesse estagnada, porque a crise que eles atravessam parece não ter fim em momento algum. Além disso, esses vários fragmentos de vozes que se contradizem, apesar de serem muito parecidas entre si, aumenta a impressão de que todo mundo fala o tempo todo, mas ninguém se escuta em momento algum. E aí veja, essa conjunção de fragmentos, que apesar de suas semelhanças são contraditórios entre si, leva novamente a ideia de que essa corrosão da casa, da família, dos valores e a corrosão do próprio corpo é inevitável. Essa corrupção se mantém ao longo do tempo, já que tudo se repete, tudo está fadado a se repetir. E a cada repetição, novas peças vão se acumulando, de modo que, ao invés de ir resolvendo as coisas, o romance acaba adensando tudo cada vez mais. E, pelo menos até agora, eu não vejo isso como um problema, uma vez que, apesar de já estar no capítulo 14, nós ainda estamos muito no início da narrativa, né? Então ainda falta muita coisa para acontecer, então acredito eu que todas essas portas serão fechadas em algum momento. E mesmo que elas não sejam fechadas, eu acho que essa não finalização também faz todo sentido para a proposta do romance, de maneira que, assim como a família tradicional aqui presente está se dissolvendo, a narrativa tradicional, com começo, meio e fim, com uma lógica de concatenação de ideias muito bem orquestrada, essa narrativa tradicional também não está mais se sustentando, ela também está se corroendo, de modo que a desagregação da família é também a desagregação do próprio romance. E agora há pouco eu usei o termo corrupção para falar desse destino dos personagens, e eu estou aqui me referindo sobretudo a uma corrupção que é espiritual, uma vez que, como o próprio autor defendeu, o pecado vai ser o grande tema desse romance. É o pecado que assassina essa casa e essa família. Por quê? É curioso pensar nisso. Morrer e ser assassinado são coisas diferentes. E essa é uma família que foi assassinada, né? Então, não é preciso manter isso sempre em vista a todo momento. E pelo menos até agora, nessa minha leitura, a grande pecadora dessa narrativa é a Nina, que já no primeiro capítulo aparece como alguém que tem uma relação incestuosa com o André, que é o seu próprio filho. O André é o narrador desse início da narrativa e, na verdade, esse início é anunciado como a conclusão de tudo. Daí essa minha fala anterior de que a morte da Nina, ela estabelece um movimento de memento mori ao longo de todo o resto do livro, porque você vê alguém falando dela, você pensa, bom, ela vai morrer de um jeito trágico, né? E aí eu gostaria de ler alguns trechos interessantes sobre essa relação entre eles. E, aliás, de início eu até pensei que estava entendendo errado, que eles eram apenas amantes, mas não, assim, logo, sei lá, na quinta página da narrativa, a gente já percebe que eles são mãe e filho mesmo, né? Então, tanto que existe um trecho no início da narrativa que é um trecho muito simbólico, no qual o André percebe que entre ele e o pai está o corpo da mãe no caixão, demarcando, portanto, esse afastamento não apenas físico, mas também afetivo entre eles, né? E aí eu gostaria de ler aqui alguns trechos do romance que falam dessa relação incestuosa entre mãe e filho. Então, por exemplo, aqui um trecho da página 25. Descubro o rosto adorado e espanto-me
de que conserve uma tal serenidade que me impõe uma tal grande distância, a mim que fui seu filho mais do que idolatrado, que tantas vezes cobri de beijos e de soluços aquelas têmporas que agora o calor vai embranquecendo, que colei meus lábios aos seus lábios duramente apertados, que aflorei com minhas mãos a curva cansada do teu seio, que lhe beijei o ventre, as pernas e os pés, que só vivi para a sua ternura e morri também um pouco por todas as veias do meu corpo, pelos meus cabelos, pelo meu sangue, pelo meu paladar e pela minha voz. Enfim, por todas as minhas fontes de energia, quando ela consentiu em morrer, e morrer sem mim. E aí, mais adiante um pouquinho, na página 29, ele diz: comigo mesmo pensava, eu não podia odiá-la, estava acima das minhas forças. Deus ou o diabo que me houvesse gerado, minha paixão elevava-se acima das contingências terrenas. Nada mais conhecia senão a sensação daquele corpo ofegando em meus braços. E ofegava de um modo tão preciso no seu transe de morte, como estremecera outrora nas suas horas de amor. E aí, por fim, eu gostaria de ler aqui também um trecho que está na página 36. Isso aqui é a Nina conversando ali com o André pouco antes de morrer. Quero que em certas noites lembre-se de como eu o tocava com minhas mãos. E nunca se esqueça do primeiro beijo que trocamos, junto àquela árvore grande no pavilhão. Quero que nunca mais pise num jardim sem lembrar do jardim que foi nosso. Parêntese. No meu vídeo sobre A Luz no Subsolo, eu falei para vocês que desde aquele romance de 36, o jardim, o espaço do jardim já aparece como esse lugar da subversão. Isso se confirma aqui, né, por essa fala da Nina, que faz com que a nossa imaginação fértil imagine coisas demais. Mas enfim. E nem que espere pessoa alguma neste mundo sem lembrar-se de como me esperava sentado naquele banco dos últimos encontros. Quero que você sempre se lembre do calor do meu corpo e das coisas que eu disse quando você me tomou em seus braços. Então veja que, como se não bastasse ser essa uma mulher sedutora, misteriosa e que cultiva a própria liberdade, o que faz dela quase que uma espécie de Emma Bovary, que é aquela personagem importantíssima do romance do Flaubert, o Madame Bovary, de 1856. Então, se não bastasse tudo isso, a Nina ainda nos é apresentada a partir de um dos grandes tabus da nossa sociedade, uma vez que a relação dela não é apenas incestuosa, como é uma relação incestuosa entre mãe e filho. E assim, ela rasura a ideia imaculada que a gente pode ter de maternidade. Por isso mesmo, outro tema associado ao pecado e que vai aparecer aqui graças a essas vozes dos outros personagens sobre a Nina é o tema da culpa. Mas o pecado também se associa, por exemplo, à confissão, considerando os capítulos narrados pela Ana. E também o pecado se associa à ideia de interdição quando nós pensamos em figuras desviantes, como por exemplo o Timóteo e a Maria Sinhá, sendo que o primeiro é tratado como, segundo palavras de um dos personagens aqui, uma doença reservada sobre a qual não se deve falar, e a segunda é sempre mencionada como uma mulher de hábitos e trejeitos masculinos. Então, tanto é assim, pensando na Maria Sinhá, que havia um retrato dela na parede no passado, mas acabaram escondendo esse retrato em um quarto de despejo da casa, com medo de que aquele passado de liberdade, aquele passado de transgressão que ela representa, acabassem influenciando negativamente o Timóteo, que já era uma pessoa que tinha ali alguns desvios muito visíveis. E o trecho que descreve esse quadro vale a pena ser mencionado aqui, e ele me fez lembrar bastante de uma coisa meio retrato de Dorian Gray, lá do Oscar Wilde, né? Porque esse quadro ele fica ali oculto em um canto abandonado da casa,
quase como se fosse a representação de todo o mal que afeta os Menezes. E essa descrição inicial desse quadro, não sei se ele vai ser mencionado futuramente no livro, mas enfim, pelo menos essa primeira descrição dele é uma descrição quase cinematográfica, porque a imagem do quadro, o quadro está todo empoeirado, e aí a imagem ela vai aparecendo bem lentamente ali, quase que criando um suspense, uma tensão muito grande. E aí isso acontece justamente na página 111 aqui, 111 não, desculpa, 150 aqui dessa minha edição, e nela se lê o seguinte: encontraram então um retrato que se achava coberto por densa camada de pó. Anastácia, que é uma das empregadas, arrastou o quadro para debaixo da luz e esfregou um pano sobre sua superfície. Devagar, como se emergisse do fundo parado de uma lagoa, a fisionomia foi surgindo, e à medida que os traços iam se revelando, mais fortemente batiam nossos corações, como se violássemos um segredo que para sempre devesse dormir na escuridão do passado. Era um rosto de mulher, não havia dúvida, mas tão severo, tão fechado sobre suas próprias emoções, tão definitivamente ausente de cogitações imediatas e mesquinhas, que mais se assemelhava ao rosto de um homem, e de um homem totalmente desiludido das vaidades desse mundo. Mas aí, é claro que, como toda a família tradicional brasileira, os Menezes vão sendo aos poucos corroídos pelo adultério, pela relação incestuosa, por questões relacionadas ao gênero, quando nós pensamos na Maria Sinhá e no Timóteo, mas eles vão fingir que não está acontecendo nada, varrer todos esses fantasmas ali para baixo do tapete, né? Trancar esses esqueletos nos armários e nos quartinhos de despejo, e assim a deterioração da casa é como se fosse ali um sintoma, algo que torna explícita uma degradação que de outro modo passaria desapercebida. E eu falo aqui em sintoma porque desde o início existe uma equivalência muito forte entre a casa e o corpo, na medida em que a casa passa por um processo de humanização, mas sempre em termos de uma vida que se desfaz, de uma vida que se acaba. E aí sobre isso existem aqui alguns trechos interessantes que eu gostaria de ler, porque assim, nós estamos numa leitura conjunta, então, né, eu vou ler bastante aqui, o vídeo é longo, como eu disse no início, você pode assistir esse vídeo ao longo da semana, sei lá. Página 111 diz o seguinte, isso daqui é um trecho da primeira confissão de Ana, lá o capítulo 8. É dito o seguinte então: Padre, acredito ter visto a presença tangível do diabo, e mais do que isso, ter alimentado com meu silêncio e a minha aquiescência, portanto, a destruição latente da casa e da família que há muitos anos são as minhas. Desde que entrei para esta casa, aprendi a referir-me a ela como se tratasse de uma entidade viva. Sempre ouvi meu marido dizer que o sangue dos Menezes criara uma alma para essas paredes, e sempre andei entre essas paredes com certo receio, amedrontada e mesquinha, imaginando que desmesurados ouvidos escutassem e julgassem os meus atos. Páginas depois, entre as páginas 113 e 114, está dito o seguinte: quem sabe no fundo, também para ele, ou seja, para Timóteo, a chácara significa alguma coisa. Talvez a herdade seja uma doença de sangue. Essas pedras argamassam toda a estrutura interior da família. São eles Menezes de cimento e cal. E por fim, na página 164, está escrito o seguinte. Isso daqui quem diz é acho que é o médico, deixa eu ver aqui. Se não me engano, é o médico quem descreve a casa nesse momento, durante uma de suas visitas à família dos Menezes. Exatamente, a segunda narrativa do médico, capítulo 13. Ele diz o seguinte: ruía a casa dos Menezes, mas a sombra já o alcançava também, sepultando-o em seus escombros. Não era só a casa que ele renunciava, era si próprio, pois não podia aceitar a casa sem a integridade do seu orgulho. Dirão que isso talvez não passasse de impressão exagerada, mas a verdade é que há muito eu pressentia um mal qualquer devorando os alicerces da chácara. Aquele reduto,
que desde a minha infância eu aprender a respeitar e admirar como um monumento de tenacidade, agora surgia vulnerável aos meus olhos, frágil ante a destruição próxima, como um corpo gangrenado que se abre ao fluxo dos próprios venenos que traz no sangue. E aí mais adiante, gangrena, carne desfeita, arroxeada e sem serventia, por onde o sangue já não circula, e a força se esvai, delatando a pobreza do tecido e essa eloquente miséria da carne humana. Veias em fúria, escravizadas à alucinação de um outro ser oculto e monstruoso que habita a composição final de nossa trama, famélico e desregrado, erguendo ao longo do terreno vencido os esteios escarlates de sua vitória mortal e purulenta. E essa relação entre a casa e o corpo é tão forte, principalmente no que se refere ao corpo da Nina, lá no capítulo 1, que assim que a protagonista morre, o André anda pelos corredores e diz que era como se aquele fosse um cenário sem atores, né? E mais, ele diz que a partir da morte da Nina, era como se a casa dos Menezes não existisse mais. E isso logo assim, no primeiro capítulo do livro, mas como esse capítulo é, na verdade, a conclusão da história, existe então essa equivalência entre o fim do corpo e o fim simbólico da casa e da família. O que nós vamos acompanhando então ao longo do romance, ou pelo menos ao longo dos 14 primeiros capítulos, que foi quando eu parei aqui para poder gravar esse vídeo, o que nós acompanhamos então são os momentos que antecedem e de certa maneira antecipam essa ruína completa dos Menezes. E todo esse processo é narrado por vários personagens. E me parece que justamente nos capítulos narrados por personagens mais distantes da família Menezes é que a gente fica sabendo de mais detalhes infames sobre essa linhagem. Pensando, por exemplo, nos capítulos narrados pelo médico e pelo farmacêutico, em maior escala, ou mesmo naqueles narrados pela Beth, que é a governanta da casa, em uma escala um pouco menor, pensando nesse nível de informações sobre a família. E aí, como eu já adiantei, a narrativa aqui de Crônica da Casa Assassinada se passa perto de uma cidadezinha mineira chamada Vila Velha, o que não apenas indica o atraso daquele lugar, que é um lugarejo com um único médico, uma farmácia, um padre, quase sem energia elétrica. Então, é um lugar onde todo mundo se conhece, todo mundo comenta sobre a vida de todo mundo, né? Mas isso também reforça, esse nome também reforça a imagem da Nina como alguém que representa a novidade por ter vindo do Rio de Janeiro. Então existe a Vila Velha, que é esse lugar arcaico, e existe o Rio de Janeiro, que é esse lugar da modernidade. Mais especificamente, a narrativa se passa ali na Fazenda dos Menezes, que antes era uma propriedade grande e imponente, mas que agora se reduz a um pedaço de terra infértil, já que as partes férteis desse lugar foram aos poucos sendo vendidas para fazendeiros da região. Por isso mesmo, esses personagens da família estão ali enclausurados nesse espaço, e enclausurados também naquela antiga glória do passado. De modo que no presente eles vivem muito mais das aparências do que de algo concreto. Tanto que eles quase não se relacionam com as pessoas de fora da casa, o que só faz aumentar os boatos que rondam Vila Velha e que tem os Menezes como protagonistas, uma vez que todo mundo quer saber como é a vida dessa família tão reclusa e tão polêmica e tão importante no passado. E aí, atualmente, a família Menezes é composta por 3 irmãos. O Timóteo, que é o irmão mais novo e que vive enfurnado dentro de um quarto sem poder sair, porque ele é visto como um degenerado por usar as roupas que pertenceram à mãe e por dizer explicitamente que ele não se sentia confortável usando roupas masculinas, tanto que a empregada da família diz que ele é um ser estranho e sem sexo, tão luxuoso e tão inútil quanto as lantejoulas que ele tanto gosta de usar. Mas ainda pensando
nesse filho que se apropria das roupas da mãe, como se ele quisesse ali ter o corpo dessa mãe, simbolicamente, isso também aponta para uma relação incestuosa dele em relação a ela, ainda que a partir dessa transferência do desejo da mãe para as suas roupas. Além disso, o Timóteo vive bebendo e ele está visivelmente se destruindo, se desfazendo, como bem dizem alguns trechos que o descrevem. Então, por exemplo, eu vou ler 2 trechos aqui sobre esse personagem. Um está na página 89 e diz o seguinte: eu o conhecera moço ainda, sem aquele excesso de gordura, sem aqueles visíveis sinais de devastamento impressos no rosto. Não era propriamente um ser humano que eu tinha diante de mim, mas uma construção de massa amorfa e inchada. E aí mais abaixo, a pintura que ele usava não era a pintura comum que uma mulher usa, mas um excesso, um transbordamento, qualquer coisa de raivoso e de incontrolável, como alguém que houvesse perdido o senso do gosto. E aí, na página 124, é dito o seguinte: os ricos e extravagantes vestidos que haviam pertencido à sua mãe e que tanto lustro haviam dado outrora à crônica social da chácara, estouravam agora pelos cantos, rompiam em cicatrizes, esgarçados em lugares onde o excesso já torneava as primeiras e irremediáveis deformidades. Então veja que esse trecho final aqui que eu acabei de ler para vocês, da página 124, é um trecho interessante porque nos mostra que o desgaste físico do Timóteo é como se fosse um símbolo desse desgaste da imagem da família Menezes ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, o Timóteo é muito consciente sobre a situação atual da família. Tanto que ele diz que ele e os irmãos são os frutos podres de uma linhagem bastarda. E por isso, segundo os irmãos, o Timóteo se alimenta de uma vontade de destruição, quando na verdade o próprio Timóteo diz que o que desprezavam nele é justamente o sangue dos Menezes, já que ele representa uma verdade, em suas palavras, grotesca, incômoda e absurda. Então esse é o primeiro dos irmãos. O segundo é o Valdo, o irmão do meio, e sobre o qual nem tem muito o que falar, porque ele é um sujeito bem medíocre, para falar a verdade, né? Ele é o que tem a personalidade menos interessante em toda a família, e mesmo a empregada diz que ele nunca perdia a linha e que ele era dominado por um sentimento de impotência em relação às coisas. Apesar disso, segundo os boatos que corriam em Vila Velha, o Valdo era um verdadeiro mulherengo que despertava a paixão das moças pela cidade afora e era um assíduo frequentador dos lupanares daquela região. E, aliás, isso me fez lembrar que lá em Maleita, que é o romance de 34, havia 2 sinais de modernização de Pirapora. São eles, então, o aumento de roubos e a inauguração de lupanares, de prostíbulos na cidade. E aqui em Crônica da Casa Assassinada, esses 2 índices modernizantes também aparecem. Então fica aqui apenas essa pequena observação. O fato, então, é que, por ser essa pessoa meio apática, meio medíocre, todo mundo ficou muito surpreso ao saber que ele havia se casado, ou que ele estava em vias de se casar, com uma verdadeira beldade que ele havia conhecido no Rio de Janeiro, que é justamente a nossa protagonista aqui, a Nina. E por fim, nós temos o terceiro irmão, que é o Demétrio, o irmão mais velho, sobre o qual já falei algumas coisas no início desse vídeo, né? E ele, como eu acho que já ficou muito evidente naquela minha fala anterior, o Demétrio representa os valores da antiga aristocracia dos Menezes, né? Além disso, o nome Demétrio está intimamente ligado à deusa da agricultura dos gregos, né? A Deméter. Então talvez isso explique esse apego desse personagem às raízes familiares. Tanto é assim que ele não enxerga, ou pelo menos ele não quer enxergar,
o declínio dos Menezes. E isso faz com que um dia ele e o Timóteo briguem depois que o caçula diz que todo aquele prestígio da família não existe mais e que um barão da cidade vizinha jamais iria visitar a chácara dos Menezes. E aparentemente o Demétrio acreditava que a visita do barão seria um modo de validar a relevância social dessa família ainda no presente. É então depois dessa briga que acontece que o Timóteo se tranca no quarto sob o risco de perder parte da sua herança, muito embora ele próprio diga que as joias da mãe que estão ali com ele seriam o suficiente para reerguer as economias da família, mas ele não vai fazer isso justamente porque ele quer o fim dos Menezes. Por tudo isso, a gente percebe que a relação que o Demétrio tem com o passado não é uma relação melancólica, mas sim uma relação amargurada. E isso se reflete mesmo no aspecto dele, uma vez que, como diz o farmacêutico, o Demétrio tinha um ar doentio de alguém que vive nas sombras e isolado do mundo, porque no fim das contas é isso. Ele se isolou do mundo por se manter nesse passado glorioso dos Menezes. Além desses 3 irmãos, vivem ainda nessa chácara Beth, que é a governanta, e que entende e vai aos poucos revelando todos os mecanismos de funcionamento da casa e da família por estar ali há muito tempo. Alberto, que é o jardineiro e que desenvolve uma paixão avassaladora pela Nina, que é essa mulher inalcançável que ele sempre vai cortejar. E essa paixão do Alberto pela Nina acaba gerando uma série de problemas, uma vez que alguns outros personagens acabam vendo determinadas cenas que se passam entre os dois e vão deduzir que eles têm um caso. E isso vai ter um fim trágico para esse rapaz, como nós já vimos aqui em um dos últimos capítulos dessa parte do romance que nós lemos nesse primeiro momento do projeto de leitura conjunta. E por fim, mora ainda nessa fazenda a Ana, que é a esposa do Demétrio e que tem uma história de vida muito triste, uma vez que ela, desde a infância, foi preparada para ser a esposa perfeita para alguém da família Menezes, mais especificamente para o Demétrio. Ou seja, ele é muito mais velho do que ela, porque quando ele já era um adulto, ela ainda era uma criança, né? De modo que a própria Ana reconhece que ela sempre se esforçou cada vez mais para se tornar a pessoa pálida e artificial que ela acabou se tornando. E mesmo os outros personagens, como é o caso do farmacêutico, dizem que a Ana foi aos poucos sendo triturada por essa vida junto dos Menezes. Por isso mesmo, como eu mencionei no início desse vídeo, a Ana vai funcionar como duplo e ao mesmo tempo como contraste da Nina. A Ana é essa mulher reprimida, amargurada, sóbria, que sempre se veste com muito recato, uma mulher muito religiosa, uma mulher criada nessa cidadezinha provinciana e conservadora, uma mulher que a vida toda aceitou passivamente aquilo que lhe era imposto e por aí vai. Por outro lado, a Nina se destaca como uma mulher da cidade grande, uma mulher extravagante, de uma beleza proverbial, uma mulher muito ativa em relação a tudo, uma mulher que não descansa em momento algum, que tem vários vestidos, que é vaidosa, que faz tudo aquilo que a Ana aparentemente gostaria de fazer, que não aceita desaforos calada, que é decidida e representa então essa modernidade que gera ao mesmo tempo incômodo e algum tipo de encanto, né? E essa construção da personagem é interessante porque em momento algum existe uma descrição física direta dela, a gente fica sabendo muito mais sobre as sensações e as impressões que a Nina desperta em outros personagens do que sobre como ela é, de fato, objetivamente falando. Então, veja só, a Ana, que sempre foi levando aquela vida medíocre,
de repente se vê confrontada pela existência de uma outra mulher, e é quase como se a Ana sentisse, é quase como não, a Ana acaba se tornando alguém com inveja da Nina, até porque fica bem nítido que o Demétrio é hostil em relação à Nina, não só por causa da modernidade que ela representa, mas também porque ele está ali reprimindo a duras penas o desejo que sente por ela. E tem uma fala da Ana que eu achei muito interessante, que é quando ela diz que o principal dom do diabo é despojar a realidade de qualquer ficção. E ela diz isso fazendo uma alusão ao fato de que, a partir do momento em que a Nina chegou à chácara, ela, ou seja, a Ana, foi se dando conta da própria condição e daquilo que ela sentia de verdade. Então, a presença da Nina ali foi esse elemento diabólico que destituiu de ficção aquela realidade dura e nua que começa, enfim, a se apresentar cada vez mais diretamente aos olhos de Ana. Então, por exemplo, a Ana não só reconhece que nunca amou o marido, como também percebe que ele gosta da Nina depois que essa outra mulher chega na fazenda. Além disso, ao se comparar com essa sua rival, a Ana vai se dando conta da própria apatia, e para piorar isso tudo, por mais que isso não fique muito dito, é bem óbvio que a Ana gosta do jardineiro, que por sua vez gosta da Nina. Mas a Ana só percebe isso quando ela fica sabendo que ela só percebe que ela gosta do jardineiro quando ela fica sabendo que o Alberto foi rejeitado pela Nina. Tanto é assim que, logo ao fim dessa parte que nós lemos, a Ana escuta 2 tiros dados pelo Alberto, depois de um desentendimento que ele teve ali com a Nina, e aí a Ana fica toda feliz pensando que o Alberto assassinou ali a sua suposta amante, né? Então a Nina, ela se compraz diante da possibilidade de assassinato dessa sua rival. Mas na verdade não foi nada disso. O que aconteceu foi o seguinte: assim que a Nina chegou, ela acabou descobrindo que foi enganada pelo Valdo, que sempre lhe disse que era um homem rico, que era um homem de uma família muito importante. De fato era, mas no presente não é mais tão rico e nem tão importante assim, né? E isso demonstra que, essas mentiras demonstram que, por mais que ele não seja tão direto quanto o Demétrio, o Valdo também dá valor a essa importância, a esse nome dos Menezes. Porque se ele não ligasse para isso, ele não teria mentido para a moça, né? Porém, assim que a Nina se depara com aquele lugar sem vida, com aquela atmosfera de pesadelo, com aqueles espaços claustrofóbicos, labirínticos, penumbrosos e decadentes, a Nina vai se dando conta de que ela foi tapeada, e aqui nós já temos um clima de tensão estabelecido entre ela e o Demétrio, uma vez que ele faz ali algumas provocações que ela simplesmente não ignora. Por isso, a Nina acaba indo morar no pavilhão, que é uma casa bem mais simples, que fica ali no mesmo terreno da chácara dos Menezes, perto do jardim. E todos esses espaços têm um simbolismo muito forte dentro da narrativa, uma vez que a casa, ou a chácara, enfim, é esse lugar onde tudo deve acontecer de acordo com os valores morais rígidos da família tradicional. O jardim, por outro lado, como eu já mencionei anteriormente, isso também está presente lá em A Luz no Subsolo, o jardim é esse lugar do segredo, é esse lugar da liberdade, é esse lugar da transgressão, onde supostamente a Nina teria ali os seus encontros com o jardineiro. E por fim nós temos, dentro desse mesmo território, o pavilhão, que seria esse lugar intermediário entre a casa e o jardim. Portanto, a liberdade do pavilhão é maior do que a da casa, mas não chega a ser tão grande quanto a liberdade que o jardim oferece. Acontece que a Nina, ela gosta muito de flores, principalmente de violetas, e eu fiquei me perguntando o porquê dessa flor tão específica, mas enfim, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Se você pensou em alguma coisa, por favor, diga nos comentários. Mas enfim, a Nina gosta muito de flores,
E aí ela pede que o Alberto faça um canteiro perto do pavilhão. E como o rapaz está apaixonado por ela, e também, é claro, por ele ser um empregado ali, o Alberto prontamente atende a esse pedido. E a partir disso, tanto o Demétrio quanto a Ana vão flagrar algumas situações suspeitíssimas entre Nina e o jardineiro. Então, por exemplo, a Ana vê a moça dando um tapa na cara do rapaz, daí ela pensar depois que ele se vingaria da Nina, né? E por outro lado, o Demétrio vê o Alberto ajoelhado aos pés da Nina, e como o Alberto já estava ali querendo motivos para se ver livre da cunhada, essa visão, esse flagra que ele deu, foi o suficiente para que ele criasse toda uma situação de modo a afastar a Nina e o Valdo. E ele chega, inclusive, o Demétrio, chega inclusive a sugerir que, na verdade, a Nina havia se mudado para o pavilhão para poder se encontrar secretamente com o seu amante de um jeito mais fácil, sem chamar tanto a atenção. E o Demétrio, ele queria que a Nina fosse embora logo ali da chácara dos Menezes, porque ela estava grávida. E como o próprio Demétrio não tem filhos, isso significa que a propriedade dos Menezes passaria para o Valdo, que sempre foi um cara que não ligou muito por administrar as terras e os bens da família, né? E aliás, essa rusga entre irmãos por bens da família também aparece em um dos contos lá, do Contos da Ilha e do Continente. Inclusive eu falei desse conto no vídeo que eu fiz sobre aquele livro. Mas enfim, então primeiro o Demétrio diz que a Nina tinha que ir embora porque ali na cidade de Vila Velha, e tampouco na região, não havia recursos para fazer o parto. Mas agora, com esse possível adultério, ele tinha a desculpa perfeita para mandar a moça embora dali. E de fato, a Nina acaba indo embora e tendo o filho no Rio de Janeiro. Mas aí é engraçado, eu não entendi o porquê disso, talvez isso se explique depois. Uma coisa que eu achei engraçada é que a Nina, ela tem esse filho, mas quando a Ana vai até o Rio de Janeiro para tentar pegar a criança para criar, a Nina diz que não tem criança nenhuma, que ela deu o filho para adoção no hospital mesmo. Então, assim, a gente sabe que isso é mentira, porque lá no primeiro capítulo o André se diz filho da Nina, né? Então, não sei o porquê disso. Talvez ela tenha mentido justamente para não deixar essa descendência dos Menezes se estabelecer de maneira mais direta. Não sei, mas enfim. Outra coisa engraçada é a seguinte, né? Apesar de querer a separação entre Valdo e Nina, o Demétrio aconselha que o irmão não se divorciasse legalmente, porque assim eles manteriam as aparências, uma vez que a cidade inteira de Vila Velha estava de olho nesse casamento desde o início. Tanto que, antes mesmo da Nina se mudar para a chácara, em Vila Velha surgiram vários boatos sobre esse casal perfeito, tamanha a expectativa de todo mundo em relação à chegada dessa forasteira. Porque é isso, né, gente? Vila Velha é uma cidadezinha pequena, perdida no interior. Então, assim, qualquer coisa diferente já é a desculpa perfeita para que se arme todo um circo, porque a vida das pessoas se tornaria, assim, um pouco mais interessante. Então, no presente da narrativa, 15 anos se passaram depois que a Nina foi embora, né? E agora essa protagonista está ali doente e manda uma carta ao Valdo, que se não me engano é o segundo capítulo da narrativa. E aí a Nina manda uma carta ao Valdo anunciando que voltaria para a chácara. E nessa carta ela mente, então é o momento em que ela mente dizendo que tinha dado o filho para a adoção, mas na verdade o filho dela é aquele mesmo André que narrou o capítulo 1 e que nasceu em meio a todo um processo de dissolução, de desagregação da família Menezes. Tanto que ele mesmo diz que os Menezes tinham um estranhamento que era fruto de um longo processo de destruição, um longo processo de degradação. Mas perceba que aqui a Nina acaba amplificando, ou antes explicitando,
a crise da família Menezes e o destino dela, como se anuncia logo no primeiro capítulo, nos mostra que o único legado dessa família é a destruição. Por isso mesmo, ao longo desse trecho do romance que nós lemos, o elemento feminino quase sempre aparece associado à transgressão e ao mal, principalmente, né? Seja, por exemplo, quando nós pensamos na Nina com toda a sua modernidade, com toda a sua liberdade, seja quando nós pensamos no Timóteo com todos os seus traços femininos, seja quando nós pensamos lá na Maria Sinhá, que rasurava a noção de feminilidade ao adotar uma performance mais masculina, seja até em detalhes simples, como o fato de que a arma que o Demétrio compra do farmacêutico é descrita como uma arma feminina. E é essa mesma arma que vai ser usada em um atentado muito estranho contra o Valdo. Então veja, o Valdo só atenta contra a própria vida por conta desse instrumento, usando-se desse instrumento feminino, né? E aí quando chamam um médico para examiná-lo, dizem que na verdade o Valdo ele não tentou se matar, ele estava ali teoricamente limpando a arma e acabou sem querer, não sei como, atirando em si mesmo. Mas aí fica na dúvida se na verdade o Demétrio tentou assassinar o irmão, porque essa é uma possibilidade muito plausível, ou se o Valdo tentou se matar depois que a Nina disse que iria embora. Tanto é assim que depois ela acaba ficando na chácara por mais tempo e aí se muda para o pavilhão, enquanto o Valdo está se recuperando desse tal acidente, né? Mas o fato é que, mesmo que tenha sido uma tentativa de suicídio, todo mundo percebe, ou se tenha sido, que seja lá um acidente, coisa que eu acho praticamente impossível, mas enfim, em todo caso, fica muito claro, todo mundo meio que percebe, ou pelo menos eu percebi isso, que o Demétrio fazia questão de deixar o revólver sempre à vista, como se ele estivesse induzindo alguém a fazer alguma besteira. Então ele sempre deixava o revólver em cima da mesa, ele sempre apontava pro revólver, falava, olha aqui que revólver bonito, quando o Valdo estava passando. Então assim, é meio claro que ele estava planejando que o irmão fizesse alguma coisa. E é aquilo, eu quero matar o meu irmão, mas eu não posso fazer isso diretamente. Assim, eu dou a arma para ele, e aí se ele se matar, o problema não é meu, né? Eu não posso ser acusado de nada. Além do mais, essa arma feminina também é a mesma que o jardineiro usa para cometer o suicídio. E em ambas as ocasiões, o médico da cidade é chamado para examinar esses feridos, de modo que ele vai aos poucos unindo os pontos e percebendo que tem alguma coisa realmente muito estranha acontecendo ali com os Menezes. E essa é a mesma conclusão a qual chega o farmacêutico, que é um homem bastante desconfiado, interesseiro e curioso, e que percebe muito bem todos esses melindres da família protagonista do romance. Isso porque, por exemplo, ele só entrega a arma ao Demétrio depois que este último conta toda uma história muito esquisita sobre e é uma história assim, estapafúrdia até. O Demétrio chega na farmácia e fala assim, não, farmacêutico, é que tem um lobo nas redondezas da chácara, eu queria matá-lo com veneno. Mas assim, não se mata lobo com veneno, né? Ainda mais assim, você vai comprar veneno numa farmácia. Então assim, é uma história idiota e não tô falando que é um erro do livro, tá? É uma história idiota porque o personagem pensou nessa idiotice para tentar burlar ali o outro, né? Porque é aquilo, ele fala, eu queria um veneno. Aí o farmacêutico ia falar, mas lobo não morre com veneno. Eu tenho aqui em casa uma arma, e aí se você quiser você pode levar essa arma para poder, enfim, matar o tal do lobo. E era de conhecimento público que esse farmacêutico tinha um revólver em casa, porque estava acontecendo uma série de roubos pela cidade, e aí o farmacêutico, para se defender, comprou aquele revólver e ficava com ele ali, né, caso acontecesse alguma coisa. Então todo mundo sabia que havia essa arma ali na farmácia, né? Mas é o que acontece, o farmacêutico escuta toda aquela pataquada do Demétrio
E aí depois, ele vai, enfim, requentando aquela história, ele vai desviando de assunto, etc. Diz que, nossa, é tão difícil a vida hoje em dia, não é? Porque a farmácia precisa de uma reforma e blá blá blá. Só depois que o Demétrio promete que vai ajudar ali na reforma da farmácia é que o farmacêutico finalmente lhe entrega a tal da arma. Né? Então, veja que esse farmacêutico é um personagem interessante porque, como ele é muito curioso e muito safo, ele percebe todos esses melindres. Ele percebe que o Demétrio está mentindo para ele desde o início, mas ele vai levando aquela mentira, ele vai empurrando aquela mentira com a barriga para ver onde é que o outro vai chegar. E aí, quando ele fica sabendo que o outro quer um revólver, ele fica... Mas por que ele quer um revólver? Será que tem um lobo mesmo? Não acredito que tem um lobo nas redondezas da chácara. Então, assim, esse farmacêutico ele vai pescando essas informações de um jeito muito interessante. E tudo isso faz aumentar ainda mais aquela sensação de que todo mundo está conspirando o tempo todo contra todos. Né? Tudo isso vai aumentando aquele clima de desconfiança de todos contra todos. E é essa família absolutamente problemática que acaba acolhendo, entre muitas aspas, a Nina, que por sua vez também teve uma vida bastante complicada, né? Ou pelo menos, enfim, a vida dela não foi das mais fáceis. Isso porque a Nina tinha que cuidar do pai, que era um coronel aposentado, ou algo do tipo, né? Ele era um sujeito, um militar aposentado e doente. E esse pai da Nina, ele passava as noites jogando cartas ou algum outro jogo qualquer com um colega de profissão. Esse colega é um coronel e ele arma também toda uma arapuca para poder enganar o pai da Nina e assim se casar com a moça. Ou pelo menos ele tenta fazer isso. Então ele vai ali como se ele fosse a Sherazade. Ele, esse coronel amigo do pai da Nina. Né? Esse coronel ele começa ali a contar toda uma história e aí ele sempre deixa a parte mais emocionante para o dia seguinte. E assim ele vai conquistando a confiança do pai da Nina até que chega um momento em que ele conta uma história maravilhosa e diz que ele só continuaria a história se o velho permitisse que ele se casasse com a moça. E é bem nesse momento que o Valdo acaba conhecendo a Nina e contando a ela um monte de mentiras de modo a atraí-la para a chácara dos Menezes. A partir disso, julgando pelo fim dessa personagem que apareceu lá no primeiro capítulo, a partir dessa imagem que o... Como é o nome do cara que escreveu o prefácio, meu Deus? O Chico Felitti. Ele escreve nesse prefácio uma expressão que eu achei muito interessante. Ele fala que no primeiro capítulo de Crônica da Casa Assassinada, nós observamos ali uma Pietà invertida. Né? Pensando que a Pietà tradicional é essa em que nós temos a mãe amparando o filho, né? Maria amparando Jesus, aqui nós temos o contrário, é o filho amparando a mãe. E essa inversão é em termos simbólicos também, quando a gente fica sabendo de qual é a relação que se estabelece entre mãe e filho nesse caso. Né? Então, a julgar por esse primeiro capítulo do romance, me parece que a Nina foi aos poucos se enredando em toda essa decadência patológica dos Menezes e agora resta saber como é que tudo isso vai continuar daqui para frente, certo? Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu havia me planejado para falar. Para o próximo vídeo, nós leremos do capítulo 15 até o capítulo 28. Então veja que é um período um pouco menor do romance, né? Eu vou deixar aqui na tela agora e também na descrição certinho a data em que vai ao ar o vídeo da segunda discussão. Se não me engano, ele vai ao ar no dia 29 de setembro, né? Mas em todo caso, fica aí esse meu convite para que você dê a sua opinião agora nos comentários. Diga aí o que você achou desse primeiro momento da nossa leitura. Eu particularmente gostei muito, né? Não sei se os próximos vídeos vão ficar menores ou maiores do que esse. Espero que fiquem menores, mas também porque nesse primeiro vídeo eu fiz toda aquela primeira parte, um pouco panorâmica sobre a obra do Lúcio Cardoso, e isso não vai se repetir para os próximos, né? Então não sei como será o segundo vídeo desse projeto. Enfim, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, etc e tal.
Na descrição desse vídeo estarão os links para tudo isso que eu fui mencionando. Eu vou deixar também aqui o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que quer contribuir, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.